Fala galera, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muitíssimo obrigado por retornar ao meu canal. Você que está me acompanhando aqui pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando aquele like esperto, seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Twitter é a mesma coisa, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O link está aqui na descrição deste vídeo e este é mais um Tudo Sobre Flamengo. Peço que você assista esse vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, pode deixar nos comentários aqui abaixo. E este Tudo Sobre Flamengo era para trazer a você esta que é uma barca, ou seria uma arca de Noé, não é para tanto, na reformulação do elenco e a reavaliação por parte da comissão técnica chefiada pelo português Jorge Jesus para a temporada de 2020. Já finalizada a temporada de 2019, em grande estilo, Flamengo campeão da Copa Mickey, campeão carioca, campeão da Taça Rio, campeão brasileiro, primeiro e segundo turno, campeão da Libertadores e vice-campeão mundial, perdendo por 1-0 para o Liverpool na prorrogação. E justamente por conta desta circunstância, a diretoria, apesar de estar satisfeita com o resultado, vai conversar com a comissão técnica durante este período de férias dos jogadores, justamente para apontar onde estão as condições mais carentes do elenco e também jogadores que não seriam tão necessários para haver uma reformulação e até abrir espaço no grupo para os atletas das categorias de base. Alguns jogadores aí de muito valor estão subindo do sub-17 e do sub-20, mas isso é assunto para um outro vídeo. Vamos discutir aqui a avaliação do atual elenco e jogadores que não irão permanecer no Flamengo para a próxima temporada. O primeiro talvez seja aquele grande desafeto, vamos dizer assim, do torcedor, lateral direito Rodinei. O atleta tem contrato até dezembro de 2022. No ano passado, ele assinou a renovação de contrato, recebeu um upgrade financeiro. Mesmo assim, o seu salário é considerado baixo para o futebol brasileiro e não seria empecilho para que ele pudesse ser repassado a outros clubes aqui do nosso futebol. Há diversos clubes interessados, inclusive ao longo da temporada de 2019, Inter, Cruzeiro, Santos manifestaram interesse em sua contratação e, pasmem, o Flamengo não quis liberá-lo. Mas a situação agora é diferente. Então, Rodinei, que recebe algo em torno de R$160 mil mensais, poderia ir para o Internacional. O técnico argentino Kudê, ex-Racing e atualmente no Internacional, recentemente contratado pelo Colorado, colocou o jogador na prateleira. Afinal de contas, ele reúne qualidades que são bastante enaltecidas pelo técnico portenho. A velocidade, o ímpeto, a disposição e a parte física. Realmente, o Rodinei não se machuca, é um jogador que corre os 90 minutos. O problema é justamente a questão técnica, mas ao que parece isso não é problema para o Kudê, mas é problema para a torcida. Cerca de milhares de torcedores através das redes sociais se manifestaram para fazer um abaixo-assinado para pedir à diretoria que não contrate Rodinei. A princípio, o Flamengo estaria disposto a cedê-lo por empréstimo, com o Internacional arcando com a totalidade de seu salário, o que ficaria bom para todas as partes. Afinal de contas, Rodinei não ficaria encostado no Flamengo como um reserva do Rafinha, não correria o risco de ser titular e entrar em campo e poderia ser útil ao Internacional, e este pode ser o caminho. Se o Inter não contratá-lo, o Cruzeiro pode aparecer aí como um outro clube interessado, já que o Flamengo está muito próximo de anunciar oficialmente Orejuela, lateral do próprio Cruzeiro, que está emprestado pelo Ajax da Holanda. O Flamengo já conversou com o clube holandês para saber das condições de contratá-lo e deve trazê-lo para a lateral direita. Então, Rodinei pode pintar na Raposa para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e eu acho, sim, uma boa contratação para a disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Falamos da lateral direita, inclusive com o Orejuela sendo adquirido, o Guga chegou a ser oferecido pelo Atlético Mineiro e o Flamengo, que além de Rodinei, também não deve permanecer com o João Lucas, o jogador contratado pelo Flamengo. A tendência é de que ele seja emprestado também pelo período de 1 ano ao Sport Clube do Recife. Pelo menos já está tudo acertado entre o clube pernambucano
e o jogador, restando apenas o aval do próprio Flamengo, com o qual o atleta tem contrato aí, um contrato longo, ele que foi contratado em maio deste ano, depois de uma bela apresentação vestindo a camisa do Bangu, que chegou a ser semifinalista do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro no retorno, na Taça Rio da competição. Como ele foi aproveitado poucas vezes e acabou não tendo espaço, e nas poucas vezes em que foi aproveitado também, não correspondeu, pelo menos não pelas mãos do técnico Jorge Jesus. A melhor atuação dele foi quando o Marcelo Salles, o Fera, ainda estava interinamente ocupando esta função antes da efetivação do Jorge Jesus. Então, a tendência realmente é de que o jogador seja liberado, até abrindo espaço para a utilização de jogadores da base. Mateuzinho da base está pedindo passagem, jogador que foi adquirido recentemente, ainda com idade júnior. O atleta tem muito valor, é jogador do Londrina, revelado pelo clube paranaense. Então falamos de dois jogadores. Rodolfo, não podemos esquecer o Rodolfo, até porque o contrato dele termina agora dia 31. Ninguém da diretoria do Flamengo procurou os representantes do atleta, até porque ele não interessa para o ano que vem. Foi até considerado um jogador de qualidade, é um atleta que foi útil ao elenco ao longo da temporada, quando foi aproveitado. No entanto, já é considerado com idade avançada, e também o seu histórico de lesões acabou pesando negativamente para a sua saída. Portanto, seu contrato não será renovado e Rodolfo vai prosseguir a sua carreira em algum outro clube do futebol brasileiro ou do exterior. No entanto, o seu ciclo do Flamengo já está no fim. E também vamos falar do Berrio, afinal de contas, o colombiano, que tem ainda contrato por mais uma temporada com o Flamengo, chegou com pompa e circunstância por ter sido um dos principais jogadores do Atlético Nacional na Colômbia, na campanha da disputa e da conquista da Copa Libertadores da América de 2016. Ele que chegou em 2017, chegou inclusive atuando muito bem, foi apelidado logo de The Flash, vários memes foram criados por conta de sua velocidade absurda, só que o jogador não conseguiu se firmar no time do Flamengo, apesar de um bom início, não conseguiu manter uma sequência. E para piorar, no seu melhor momento, quando ele deu aquele drible de efeito para o gol do Diego na classificação do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil em 2017 diante do Botafogo, a vitória por 1-0 no Maracanã, ele se lesionou gravemente e ficou vários meses sem poder atuar. Com isso, acabou perdendo espaço na equipe. E perdendo espaço na equipe, quando retornou, já não foi mais bem utilizado da maneira como até gostaria o Flamengo. Afinal de contas, o Flamengo desembolsou aí uma boa quantia para contar com este atleta, que estava valorizado por conta da sua própria apresentação e por conta da campanha do próprio Atlético Nacional. No entanto, ainda é um jogador cuja participação no Atlético Nacional está latente do ponto de vista internacional, do ponto de vista do futebol sul-americano. E é possível que clubes colombianos ou até de outros países aqui da América do Sul estejam dispostos a contratá-lo. O Flamengo não quer emprestá-lo, até porque, se emprestá-lo, ele corre o risco de sair por custo zero, o Flamengo não receber nada. O Flamengo quer, pelo menos, alguma compensação pelo investimento que foi feito para trazer o jogador. Então a intenção do Flamengo é negociá-lo em definitivo ou então utilizá-lo como moeda de troca para a aquisição de algum outro jogador nestas negociações que o Flamengo vem fazendo para a recomposição de seu elenco visando a temporada de 2020. Existem também alguns jogadores que não poderão ser utilizados ou que não serão utilizados, atletas que ainda têm vínculo com o Flamengo e estão voltando de empréstimo. É o caso, por exemplo, do goleiro Alex Muralha, jogador que foi contratado também depois de uma grande apresentação no Campeonato Brasileiro, chegou a ser convocado para a seleção brasileira do técnico Tite. No entanto, por conta de falhas grosseiras, acabou caindo em desgraça com a torcida, principalmente após a decisão da Copa do Brasil em 2017, quando caiu para todos, mesmo lado, em todas as cobranças, e não conseguiu pegar um pênalti sequer, e o Flamengo acabou perdendo naquela oportunidade o título para o Cruzeiro. Então, o atleta foi negociado por empréstimo ao Coritiba para a disputa da Série B deste ano, e teve uma atuação destacada. Foi um dos principais destaques do Coxa no acesso, no retorno à elite do futebol
brasileiro. Então, ele volta com moral, mas o Flamengo não pretende permanecer com esse atleta. A tendência é de que ele, que tem mais um ano de contrato, ou seja reemprestado para algum outro clube, ou negociado em definitivo, ou, a exemplo do Berrio, também seja utilizado como moeda de troca para aquisição de algum outro reforço. Até porque entende-se hoje, na avaliação do Flamengo, que o rubro-negro está bem servido de goleiros. O goleiro Diego Alves, que nesta reta final de temporada, inclusive, foi um dos destaques na disputa do Mundial de Clubes, com uma atuação irrepreensível diante do Liverpool, operando milagres, né? E ensinando para o Alisson, considerado o melhor goleiro do mundo, como se porta debaixo do travessão. Ainda assim, tem o César, que é o seu substituto imediato, o Thiago e ainda os jogadores que fazem parte do elenco, Gabriel Batista, que é uma grata revelação das categorias de base, e o Hugo Souza, que faz parte do Sub-20, é um dos grandes destaques, foi já convocado diversas vezes para a seleção brasileira de base e também a tendência é de que, estourando a idade, ele seja incorporado de maneira definitiva ao elenco de profissionais. Mas não terminei não, ainda tem um jogador que com certeza vocês querem, depois dessa final do Mundial, colocar na barca. O atacante Lincoln, jogador que surgiu muito bem ao lado de Vinícius Júnior nas categorias de base, convocado para as seleções brasileiras, disputando as principais competições, sendo campeão no Flamengo e com a camisa da seleção ao lado de Vinícius Júnior, e inclusive artilheiro. Havia quem dissesse que ele era melhor que o Vinícius Júnior, mas não foi o que se confirmou. Vinícius Júnior, que já chegou negociado aos profissionais, ficou apenas pouco tempo, aí pouco mais de um ano, e seguiu para o Real Madrid, onde inclusive vem se destacando no cenário europeu, já foi inclusive tema de diversas reportagens de jornais especializados do velho continente, enquanto Lincoln permanece cada vez mais esquecido. É bem verdade, este ano, logo no início, ele teve uma grave lesão muscular que o tirou durante boa parte do tempo aí do trabalho. Logo no início do ano ele já não ficou na pré-temporada, justamente por estar a serviço da seleção. Voltou lesionado, ficou também um bom período fora, mais de 2 meses, acabou perdendo espaço. Com isso, não foi observado por Abel, também foi pouco observado pelo técnico Jorge Jesus, mas pasmem, Jorge Jesus acredita no potencial desse jogador e gosta, inclusive, do estilo do Lincoln. Para ele, Lincoln é um centroavante à moda antiga, um centroavante clássico, aquele jogador que fica fixo na área, um atleta que pode servir de referência. Realmente não foi isso que aconteceu, acabou perdendo um gol claríssimo, uma chance claríssima de gol, e prejudicando o Flamengo, que poderia ter empatado naquela altura e ter levado para a disputa dos tiros livres alternados para a marca do pênalti. Mas, como não existe se e não se pode voltar no tempo, ficou agora essa mancha na carreira do atleta e, com certeza, ele, dessa forma, acabou caindo em desgraça com a torcida. Mas o técnico Jorge Jesus não pretende colocar à disposição para que seja negociado, a menos que apareça uma excelente proposta ou do futebol europeu ou do futebol da Ásia. A tendência é de que Lincoln permaneça no elenco do Flamengo. Por isso eu acabei deixando o atacante por último. Beleza, galera? Peço que você não saia sem antes deixar o seu like, afinal de contas o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você discordou de algo que eu disse ao longo do vídeo, pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Twitter é a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. E não vai embora não, depois desse vídeo, olha, tem muita coisa para você usufruir aqui no canal. Olha só, além de tudo sobre o Flamengo, você tem o comentário sem freio, você tem o pós-jogo com a minha análise das partidas do Flamengo ao longo de 2019, pode fazer aí uma retrospectiva, você tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo, você tem os gols que eu narrei pela Rede Fla. Então, passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um forte abraço, beleza?